Muito bem. Eu acredito que todos já estejam vendo aí. O decreto dominical é o tema deste nosso encontro. E eu quero iniciar esse tema que é tão falado, né? É tão comentado entre o povo adventista nesses últimos dias. Parece que as atenções estão voltadas para essa questão. Existe uma expectativa, uma ansiedade muito grande relacionada aos acontecimentos que estão ocorrendo hoje em nossos dias, relacionadas com a saída da lei dominical lá nos Estados Unidos. O decreto dominical é um assunto realmente pertinente, que traz, muitas vezes, muito sensacionalismo, muita especulação relacionada a isso, e a gente quer aqui colocar alguns pontos que a gente pensa, que nós pensamos ser relevantes, equilibrados, para que nós possamos estar sempre dependendo de um assim diz o Senhor, de um está escrito, para podermos pautar as nossas informações, as nossas decisões e aquilo até que nós falamos e pregamos, tá? Então eu quero começar, primeiramente, perguntando se você sabe mostrar o que é a marca da besta somente na Bíblia. Como que nós podemos mostrar isso? Que de fato a marca da besta está relacionada com uma lei dominical somente na Bíblia. Eu quero que você agora faça uma reflexão pessoal, você que está nos escutando. Eu pergunto, você sabe defender o que você crê relacionado à lei dominical, relacionado à marca da besta, usando somente a Bíblia? Eu quero, de forma rápida e objetiva, nesse slide aqui, apresentar um raciocínio para que você possa trazer essa informação usando somente a Bíblia, tá? E eu quero convidar a todos que estão aqui escutando, que ainda não assistiram um vídeo que eu tenho no meu canal, chamado O Decreto Dominical na Bíblia. Ali, durante quase uma hora, eu apresento com maiores detalhes essa informação. Aqui eu vou fazer de forma rápida, resumida, mas que vai trazer um raciocínio para que você possa, então, numa conversa, num diálogo com alguém, apresentar ali na palavra de Deus o decreto dominical, a lei dominical relacionada com a marca da besta. Porque a gente sabe que a marca da besta, muitas pessoas pensam aí que é chip, que é várias coisas, né? Existe muita especulação por aí. E nós precisamos dar a base da nossa fé, a razão da nossa fé nas Escrituras, tá ok? Então vamos lá. Eu quero que você abra primeiramente lá em Apocalipse capítulo 13. Vamos raciocinar aqui de forma rápida. Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler o verso 16, 17 e 18, que diz assim, olha: E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui a sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem, e seu número é 666. Então, aqui nós temos uma informação de que essa marca vai proibir uma certa classe de pessoas, vai impor, na verdade, né, por lei, a todo mundo a receber essa marca. E aí, aqueles que não quiserem receber essa marca, vai ser proibido o comprar e vender, o comercializar, trabalhar, receber, vender, enfim, se sustentar. O sistema global vai montar uma estrutura para impedir aqueles que não querem receber essa marca de ter o sustento. Em outras palavras, é isso que o sistema vai fazer. Então, vai haver aqui, para aqueles que não quiserem receber essa marca, vai haver uma perseguição. Isso é um fato. E se vocês lerem o capítulo aí, com mais. Todo o capítulo, na verdade, 13, você vai ver que vai chegar a um ponto de darem uma lei que vai poder matar aqueles que não quiserem receber esta marca, certo? Bom, nós vamos conectar com o Apocalipse capítulo 13, nós vamos conectar o capítulo que Jesus
falou sobre essa perseguição, lá no capítulo 24 de Mateus. Jesus falando profecias aqui para o tempo do fim, ele falou algo interessante que você pode anotar aí para você conectar com o que nós vamos, com essa perseguição de Apocalipse capítulo 13. Mateus capítulo 24, vamos ler o verso 14 e 15, para que a gente possa ver ali que Jesus está se referindo ao tempo do fim. Olha só, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Verso 15. Quando, pois, e aí Jesus vai dar agora uma informação importante. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, quem lhe entenda, e aí o verso 16 vai trazer o quê? Uma perseguição também, ó. E quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Então, só rapidamente aqui, peguei esse verso 14 ao verso 18, para nós mostrarmos que Jesus está falando de uma perseguição também no tempo do fim. E ele fala no verso 15 que isso vai acontecer quando nós vermos a abominação da desolação no lugar santo. A abominação que Daniel falou no seu livro. Quando nós vamos ao livro de Daniel, nós vamos ver a abominação da desolação em 3 capítulos. Capítulo 9, capítulo 11 e capítulo 12. Nós não vamos entrar agora na explicação dessas 3 abominações desoladoras ali. Eu vou só resumir. Ali se trata especialmente de Roma pagã e Roma papal. É alguma coisa que vem de Roma para perseguir o povo. Porém, Jesus fala que é a abominação desoladora, ou a abominação da desolação. E aí nós precisamos agora lembrar de um capítulo da Bíblia, de um texto da Bíblia, que traz abominações que chegou ao ponto de ser desoladora, de Deus não suportar mais. E qual é o capítulo que a gente lembra? Vamos lá para Ezequiel no capítulo 8. Abra sua Bíblia, marque aí na sua Bíblia o capítulo 8 de Ezequiel. Porque é muito interessante esse capítulo, que vai ser a narrativa aqui que Ezequiel vai trazer do porquê que Deus deixou que Babilônia invadisse o povo de Israel ali e levasse em cativeiro os israelitas naquela época, em que eles ficaram 70 anos cativos. Aqui está a descrição das abominações que o povo estava cometendo, que os líderes estavam cometendo, que fez com que Deus não tolerasse aquilo e usasse Babilônia para castigar esses servos que conheciam a verdade, mas não praticavam essa verdade, estavam cometendo abominações. E aqui, eu quero de forma também rápida, só apresentar para você o raciocínio. Depois você vai pegar com calma, vai ler na sua casa aí todo o capítulo para você entender o que está acontecendo aqui. O fato é que Deus pega Ezequiel pelos cabelos, e ele vai levar Ezequiel até o templo, até o santuário, e vai mostrar uma primeira abominação que está acontecendo ali no meio do povo de Israel. No verso 6, no finalzinho do verso 6, Deus vai falar assim para Ezequiel, olha, Ezequiel, você está vendo essa abominação que está acontecendo aí? Coisas maiores, abominações maiores ainda serão feitas. Verso 6 do capítulo 8. E aí Deus pega agora Ezequiel e leva até a porta do átrio do santuário. E apresenta ali também uma segunda abominação que o povo de Israel, os líderes de Israel estão cometendo. Quando chega no verso 13, depois de ele narrar toda a segunda abominação que está sendo cometida ali no santuário, ele fala assim, Ezequiel, você está vendo isso aí que eles estão fazendo? Você ainda virá abominações maiores do que essa. E aí, Deus agora vai apresentar uma terceira abominação que está sendo cometida ali no santuário, no meio do povo. E Deus apresenta essa terceira abominação, que é quando as mulheres estão ali chorando por Tamuz,
E no verso 15, Deus fala a mesma coisa. Ezequiel, você está vendo essa terceira abominação, o que eles estão fazendo aí? Você ainda vai ver abominações maiores do que essa. Isso está no verso 15 do capítulo 8. E aí, quando chega no verso 16, é onde Deus não tolera mais. A abominação desoladora que Deus não suporta mais está no verso 16 do capítulo 8 de Ezequiel. E eu leio aqui e diz assim: E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com as suas costas voltadas para o templo do Senhor e com as suas faces em direção ao leste. E eles faziam o quê? Adoravam o sol em direção ao leste. Algumas versões traz em direção ao oriente. A abominação desoladora que Deus não suportou mais foi a adoração ao sol. E aí, queridos, quando nós ligamos a informação de que a abominação desoladora vem de Roma, e quando nós descobrimos que a abominação que foi desoladora para o povo de Israel foi a adoração ao sol, o que nós vamos concluir? Quando você olha para Roma hoje, quando você olha para o catolicismo, o que traz a ideia da adoração ao sol? O que traz um sinete, um sinal de que Roma está com a sua marca ali sobre aquele povo, sobre aquela igreja, sobre aquela instituição religiosa? Eles mesmos falam isso, que o domingo, Sunday, dia do sol, é a marca deles sobre a igreja. É eles que dizem isso. Então, quando você faz essas conexões, você consegue mostrar que o problema lá de Apocalipse 13, da marca da besta, e em falar nisso, abre aspas aqui, é a questão de que todo o capítulo 13 fala de adoração. Todo o capítulo 13 fala de adoração. Então, queridos, aqui está uma conexão que nós não podemos esquecer, tá? Então, Apocalipse 13 mostra a marca da besta, que há uma perseguição. Jesus fala de uma perseguição em Mateus 24, a partir do verso 14, 15, 16, 17, 18, e fala da abominação desoladora. Em Ezequiel capítulo 8, nós vemos que a abominação desoladora é a adoração ao sol. E aí, eu quero mostrar para vocês algo interessante. Quando você faz a conexão Apocalipse capítulo 13 com Ezequiel capítulo 8, e você percebe essa questão da adoração ali, a falsa adoração, a adoração só como marca da besta, tem como nós aqui, de forma rápida, vermos outra coincidência muito interessante. Lá em Apocalipse 13, quando termina ali falando da marca da besta, quando você vai para o capítulo 14, na sequência, o que você encontra no capítulo 14? Quem lembra? Apocalipse 14 vai trazer um povo que está selado em suas festas. Vamos lembrar aqui rapidamente? Verso 1, capítulo 14, verso 1. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. Isso aqui, nas testas, é um selamento, é um povo selado. Então, nós vemos na sequência do capítulo 13, o capítulo 14, que traz a informação de um povo selado com o caráter de Deus. Por isso que na boca deles não tem engano, eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Tudo isso está do verso 1 ao verso 5. Quando nós falamos da abominação desoladora lá de Ezequiel capítulo 8, que Deus não tolerou mais, que é a adoração ao sol, quando nós vamos para o capítulo 9, que é a sequência, abra na sua Bíblia aí e marque aí. Capítulo 9 de Ezequiel. Quando nós abrimos o capítulo 9 e nós lemos os primeiros versos, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um selamento também. Vamos ler aqui? Só o verso 4. Só o verso 4. Diz assim, Ezequiel 9, verso 4. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém,
e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Então, passa pelo meio de Jerusalém e marca com a testa quem? Os que estão suspirando e gemendo por conta das abominações que estão sendo feitas no meio do povo. Então, nós vemos no capítulo 9, assim como no capítulo 14 de Apocalipse, nós vemos um selamento do povo de Deus. Então, somente com esse raciocínio você consegue perceber que, com esses textos aqui, você consegue de forma rápida você mostrar que a adoração ao sol está ligada à marca da besta, que está relacionada a Roma, que só pode ser um dia de adoração, em contrapartida com o selo de Deus. E aí eu sei que eu não preciso aqui falar muito de Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:20, que mostra que o sinal de Deus que está na sua lei é o sábado. Então, queridos, com esse raciocínio aqui, você consegue, em poucos minutos, passar, por exemplo, para uma pessoa com a Bíblia na mão ali, mostrar que o decreto dominical está totalmente relacionado com a marca da besta. Tá bom? Então, a gente queria, de forma rápida, apresentar para vocês esse raciocínio, para que vocês anotem, marquem aí na Bíblia de vocês, para que nós possamos ser, de fato, o povo da Bíblia. Porque muitos dizem aí, esse povo só defende o decreto dominical porque Ellen White fala disso, porque os pioneiros adventistas falavam disso. Não, nós precisamos apresentar nas Escrituras aquilo que Deus nos ensina. Muito bem, vamos dar sequência então, e vamos agora tratar de passos que estão sendo dados para o avanço para o decreto dominical. O decreto dominical está sendo implantado e existe aqui um avanço gradativo para isso. E a gente vai trazer aqui alguns pontos, tá? Que são relevantes nesse avanço do decreto dominical. E serão 4 pontos. O primeiro, nós vamos mostrar aqui as questões climáticas. O segundo, nós vamos falar um pouco da imagem da besta sendo formada. O terceiro, nós vamos falar sobre o domínio econômico da besta da terra, que é os Estados Unidos, tá? E, por último, nós vamos falar da apostasia da IASD, que também é um sinal interno do avanço para o decreto dominical. Por isso que lá, no capítulo 9, fala, marca ali em Jerusalém os que estão suspirando e gemendo por conta das abominações que são cometidas no meio dela, no meio de Jerusalém. E Jerusalém aqui representa o povo que foi levantado para dar essa mensagem, mas que infelizmente não estão dando por conta de quê? De uma apostasia, tá? Então nós vamos tratar um pouquinho também desse assunto, tá? Vamos lá, questões climáticas. Eu quero ler aqui o que está em eventos finais, na página 129, que diz assim, olha, Satanás dá a sua interpretação aos eventos, e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Observem a relação das catástrofes, das calamidades que estão acontecendo em cima da terra, que enchem a terra, as questões climáticas, o Satanás vai apresentar que isso tem a ver com a transgressão do domingo, tensionando aplacar a ira de Deus. Esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Então, um dos motivos, um dos argumentos que serão usados para a implantação da lei dominical são as questões climáticas. Olha o que ela diz aqui na revista Sinais dos Tempos. Homens em posições de responsabilidade insistirão com o povo na observância do primeiro dia da semana. Apontarão para o quê? Para as calamidades em terra e no mar, para as tempestades de vento, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como julgamentos que indicam o desagrado de Deus, porque o domingo não é observado sagradamente. Então, as questões climáticas serão ou já estão sendo? Serão ou já estão sendo? Vamos ver as notícias? Coloquei só uma aqui, que é diretamente do site do Vaticano, onde eles falam o quê? Eles chamam o domingo de quê? O domingo do clima, para uma igreja sempre mais ativa. E quem está fazendo isso?
Roma. Coincidência? Será que é coincidência, queridos? Roma já está fazendo isso, trazendo a ideia do domingo ligado ao clima, por quê? Olha, eles estão transgredindo o dia do Senhor, o primeiro dia. Então, Deus está punindo com as calamidades, com as catástrofes, com as tempestades. Isso já está acontecendo. Isso não é algo que vai acontecer. Já está acontecendo. Muito bem. Vamos para o segundo ponto, então. A imagem da besta. Olha esse texto aqui de Manuscritos Release, volume 14. Eu achei bem interessante isso aqui. Um sábado idólatra tem sido estabelecido assim como a imagem de ouro foi erigida na planície de Dura. E do mesmo modo como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, emitiu um decreto no qual todos os que não se curvassem e adorassem a imagem fossem mortos, assim também haverá uma proclamação na qual todos os que não prestarem reverência à instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Bom, nós sabemos pela Bíblia, Apocalipse capítulo 3, que quem vai impor essa lei é a besta que emerge da terra, a besta de 2 chifres, que ela vai criar uma imagem à primeira besta. Está lá, a partir do verso 11 do capítulo 13 de Apocalipse. Depois você confira na sua Bíblia, se você está aqui conosco, se você foi trazido para essa apresentação, para esse estudo aqui, pelo Espírito de Deus. Confira lá em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11, que você vai ver que a besta que emerge da terra é que vai impor essa lei dominical, essa marca da besta, fazendo uma imagem à primeira besta, que está ligado com Roma, com o papado, com o catolicismo. E aqui está dizendo que eles estão levantando um sábado idólatra. Esse sábado idólatra tem sido estabelecido assim como a imagem de ouro foi erigida na planície de Dura. Então, ou seja, quando nós estudamos lá aqueles 3 hebreus, lá do capítulo 3 de Daniel, resistindo àquela falsa adoração, nós temos que concluir que a marca da besta está relacionada com a adoração também. Então, não tem como fugir. A questão aqui é a quem você adora. Por isso que o capítulo 13 vai o tempo todo tratar de adoração, e no capítulo 14, a partir do verso 9, vai falar de que quem adora a besta e sua imagem, adoração também. Então, a questão é a adoração. E aqui eu trouxe uma informação, olha que interessante, o que aconteceu logo no início do governo Trump. Ele usa a inteligência artificial para criar, naquela guerra da faixa de Gaza que teve lá, aquele ataque lá a Israel, que vocês lembram no passado, ele projeta pela IA e publica no seu canal, que foi notícia no mundo inteiro, uma imagem totalmente de ouro dele. Será que são pistas que estão sendo dadas de que a besta que emerge da terra, a besta de 2 chifres, vai trazer alguma coisa? É possível. A gente não pode fechar os olhos a essas informações. O presidente do país mais poderoso do mundo usa a IA para criar uma imagem de ouro inteiramente dele e publica na sua rede social, e o mundo inteiro dá notícia. E nós sabemos, queridos, que o jornalismo do mundo inteiro é controlado. Nós sabemos que é tudo manipulado. Existe um sistema por trás. Por que todo mundo vai publicar e dar notícia e dar vazão a essas informações? Não é à toa. Então, a gente está tendo aqui informações de que, de fato, o decreto dominical está às portas. Isso é um fato. Nós não sabemos quando, não sabemos em quanto tempo vai sair, mas o povo de Deus, conforme dizem 2 Tessalonicenses, ele está atento à luz. Ele não é das trevas, ele é da luz. Ele está atento às profecias. Muito bem. Falando ainda da imagem da besta, o que é a imagem da besta? A gente não vai tratar disso aqui hoje, mas o que é? Só para lembrar, é a união, Estado e igreja. Ou seja, é quando a igreja ela passa a usar o Estado para impor as suas leis religiosas, os seus pensamentos, os seus dogmas. Isso é a imagem da besta. Só que lá no capítulo 13 de Apocalipse fala que primeiro surge a imagem da besta, e depois ela vai falar como um dragão. Primeiro ela é formada e depois ela fala como um dragão.
E será que nós já estamos vendo essa imagem sendo formada? Olha que interessante. Trump cria notícia, tá? Trump cria uma força-tarefa para combater preconceito anticristão nos Estados Unidos e anuncia o escritório da fé na Casa Branca. Na Casa Branca. O que é a Casa Branca? Não é a sede da política nos Estados Unidos? E um escritório da fé dentro de um escritório, dentro de uma casa política. O que é isso, queridos? Não é a união Estado e Igreja na nossa frente, debaixo dos nossos olhos? Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo debaixo dos nossos olhos? Eu quero passar esse videozinho para vocês ouvirem aqui. Eu quero ler a tradução rapidamente para vocês entenderem o que a religião nos Estados Unidos está fazendo com Trump, com o Estado. Trump representa aqui o Estado. Olha que interessante isso aqui. Olha quem eles estão comparando Trump. Deixa eu ver se vai passar aqui, se vai soltar. Ok, deixa eu voltar aqui. Só ver se solta, calma aí um pouquinho. Agora. Tá sem som? Tá. Trump está sendo comparado aqui a Constantino. This emperor, dear Mr. President, is the one who founded and built the magnificent city of Constantinople, my birthplace. Tá dando muito eco, meu irmão. Quando eu fecho meu áudio, fecho de vocês aí também? É porque, na verdade, você está apresentando, mas sem áudio, entendeu? A sua apresentação não tem áudio. Se você quiser colocar áudio nela, teria que compartilhar de novo a tela com áudio. Ah, entendi. Não, mas tudo bem. Na verdade, a legenda aí já trouxe a informação que a gente queria, tá? Depois eu posso compartilhar esse videozinho aí no grupo. Mas aqui, esse arcebispo aqui, ele está comparando o Trump aqui publicamente, dando um prêmio, um presente para ele, comparando ele a Constantino, o imperador romano. Olha que interessante. Trump, o Estado, está sendo comparado a Constantino. E quando a gente vai para a história, quando nós pesquisamos a história, nós vamos ver que Constantino foi o primeiro imperador ali a proclamar o domingo, foi a mudança do sábado para o domingo. Então, queridos, nós estamos vendo isso sendo propagado ao mundo inteiro. Então, nós não podemos estar negligentes a essas informações que estão acontecendo hoje. Muito bem. Bom, então vimos aqui a formação da imagem da besta. Nós vemos que isso está muito avançado, muito avançado. Eu trouxe aqui pouquíssimas informações. Se nós pararmos para pesquisar o que está acontecendo, como Trump tem sido tratado, nós vamos até mostrar um vídeo na próxima semana também que vai reforçar essa questão. Trump está sendo tratado como o herói, o Messias, o salvador religioso para os Estados Unidos, tá? Então, isso é uma evidência clara, irmãos, claríssima, claríssima, de que a imagem da besta está sendo formada e falta somente falar como um dragão, que é justamente quando ela mudar a Constituição americana, tirando a liberdade religiosa e impor os dogmas protestantes e católicos, os dogmas da apostasia religiosa ao mundo inteiro. Vai começar pelos Estados Unidos e vai então avançar, os outros países irão copiando, assim como aconteceu na época da pandemia, surgiu em um país e rapidamente os outros países copiaram as leis em relação à pandemia. Isso vai ser coisa rápida, mas vai começar ali nos Estados Unidos. Muito bem, vamos avançar para o terceiro ponto, que é o domínio econômico da besta. Porque para que ela tenha condições de proibir o comprar e o vender a nível global, ela precisa ter um domínio econômico a nível mundial mais forte. E
O que aconteceu recentemente agora na Venezuela? Nós vimos os Estados Unidos invadindo um país, retirando de lá o seu presidente, e aqui a gente não vai entrar nas questões se esse presidente é justo, se ele não é justo, se ele é de esquerda, se ele é de direita, isso para nós não importa, isso não tem valor para nós. Nós precisamos olhar no campo espiritual, no campo profético. Nós estamos vendo a besta que emerge da terra, que a Bíblia diz que ela é poderosa para implantar uma marca que vai fazer todo mundo, o mundo inteiro, se dobrar aos seus pés. Ela está invadindo países agora para quê? Primeiro, qual é a argumentação dos Estados Unidos ao invadir a Venezuela? Ah, eles são narcotraficantes. Essa é a principal argumentação que sai nas mídias. Mas olha que declaração interessante que Trump fez aqui em um vídeo que foi publicado nesse site aí, News Brasil. Isso, na verdade, saiu no mundo inteiro. Mas olha o que ele diz aqui. Trump disse que os Estados Unidos vão controlar a Venezuela, incluindo sua indústria de petróleo. Esse anúncio surpreendeu o mundo. Olha que interessante. Aqui ele deixou claro que não é só uma questão de narcotráfico. Não é só porque Maduro é corrupto, não é só isso. Ele quer o petróleo, ele quer dominar a parte econômica, porque ele sabe que esse ouro preto, se ele tem a posse, o domínio do petróleo, ele consegue manipular com muito mais poder todos os países, inclusive aqueles que são contrários ao governo dos Estados Unidos. O que nós estamos vendo agora no Irã? A argumentação é de que eles são extremistas, são isso, são aquilo, mas na verdade os Estados Unidos estão querendo, a besta que emerge da terra, a besta de dois chifres, ela está querendo ter um maior domínio econômico. É isso que está acontecendo atualmente, agora no tempo que nós vivemos. Nós estamos presenciando a besta que emerge da terra tomando todo o poderio. Então, vamos lembrar, nós já temos as questões climáticas em avanço. Já temos a Igreja Católica promulgando aí o Domingo do Clima, falando que é preciso um dia o mundo inteiro parar para que o clima possa melhorar. Nós temos a questão da imagem da besta sendo formada aí, já praticamente formada, faltando somente ela falar como dragão. Nós temos o avanço agora dos Estados Unidos de forma escancarada, desrespeitando leis mundiais. Ele foi colocado para fora da ONU por conta dessas ações, mas por quê? Porque ele quer o domínio econômico mais presente do mundo inteiro, mais forte. Nós estamos vendo isso, queridos. Esses são passos para o decreto dominical. E agora, eu quero entrar nessa quarta parte aqui do nosso estudo, que tem a ver justamente com a apostasia denominacional do povo que foi levantado para pregar e avisar ao mundo dessas questões que nós acabamos de tratar. Então, eu quero ler aqui esse texto que está em Spald Magan, no volume 1, página 10 e 11, que diz bem assim, olha: vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, semelhantemente a Judas, nos denunciariam aos católicos para obter sua influência e ir contra a verdade. Os santos nessas alturas, prestem atenção aqui, os santos nessas alturas serão um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos, mas a igreja e os adventistas nominais, que conhecem nossa fé e costumes, pois nos odeiam por causa do sábado, já que não podem refutá-lo, irão trair os santos e os entregarão aos católicos, como os que desprezam as instituições do povo, ou seja, guardam o sábado e negligenciam o domingo. Queridos, aqui nós estamos vendo ela comparando a igreja nominal e os adventistas nominais semelhantemente a Judas. Aí talvez alguns poderiam dizer assim, alguns podem argumentar assim, mas aqui ela não está falando da instituição adventista sétimo dia, aqui ela não está falando dos adventistas que estarão em apostasia, que não foram selados. Veja,
mas a comparação dela é em relação a Judas. Por que é importante frisar isso? Judas andou com Cristo. Judas esteve com Cristo, seguiu a Cristo. Judas serviu a Cristo. E depois que ele traiu. Então, nós não podemos aqui colocar uma classe, por exemplo, dos protestantes. Os protestantes não receberam as mensagens que o povo adventista recebeu para que possa trair. Tem que ser um povo que aceitou, que andou, que serviu, mas que em algum momento traiu. Não tem como nós interpretarmos de forma diferente. E quando nós olhamos para a questão que nós estudamos nas mensagens anteriores, no domingo anterior e no nosso primeiro encontro, nós temos a convicção de que doutrinariamente a IASD, a instituição adventista, já está em apostasia doutrinária. Então, isso aqui é uma questão de tempo. E olha que interessante, os santos nessas alturas serão um povo desconhecido. Eu pergunto, a instituição adventista, ela é desconhecida dos católicos? Impossível alguém falar que sim. Então, aqui ela está tratando aqui de um remanescente. Agora, nós vamos avançar para que você não se sinta esse remanescente. Nós precisamos avançar aqui, dar passos mais detalhados aqui, porque nós não podemos ter essa presunção. Nós precisamos entender quem serão esse povo desconhecido que vai ser denunciado à Igreja Católica, ao Estado, a todos os governos, pelos seus antigos irmãos, que na ocasião terão deixado a verdade, terão abandonado a Cristo, mas conhecem a nossa fé, sabem da nossa fé, e serão os primeiros a nos denunciar. Vamos avançar. Eu quero só lembrar desse vídeo aqui. Eu acho que também vai ficar ruim o áudio, então eu nem vou soltar, que eu acredito que todos aqui já assistiram. Aqueles que não assistiram esse vídeo aqui, esse pastor adventista chamando o domingo, chamando as pessoas a celebrar o domingo. O domingo é para ser celebrado. Esse vídeo correu a internet no meio adventista. Por quê? Porque ele tenta aqui fazer uma conexão do dia do dia da ressurreição com o primeiro dia, que torna o primeiro dia especial. Olha que coisa terrível. Eu coloquei entre aspas aqui. Nesse vídeo ele fala, o domingo é para ser celebrado. Então, queridos, a igreja adventista, os pastores, os líderes começam a ter falas estranhas. E as coisas, elas são assim, sabe? Elas vão mudando gradativamente. Não vem de uma hora para outra. Ela vem gradativamente. E já existem vídeos por aí onde, em igrejas adventistas, no domingo pela manhã, está tendo culto. Por que eu estou tratando isso aqui? Porque são evidências também da proximidade da saída da lei dominical, tá? Não percam o contexto. Estou apresentando esses fatos, são fatos, para nós entendermos que isso também é um sinal da proximidade da lei dominical, decreto dominical. Então, apresentar o domingo como para ser celebrado por conta da ressurreição de Cristo é um pensamento católico, porque nem Israel celebrava a ressurreição de Cristo no domingo. Na verdade, era uma semana toda, chamada de Festa das Primícias, não era um dia especial, era uma semana especial. Por conta da Festa das Primícias, era a festa de celebração da ressurreição do Messias, o molho movido. Não era um dia especial, queridos. Então, essa fala desse pastor, desse teólogo aqui adventista, está completamente catolizada. Totalmente. Não tem nem base nas escrituras para ele falar que o domingo deve ser celebrado por conta da ressurreição. Entendem? Então, nós precisamos ter esse discernimento, porque muitos adventistas olham para isso aqui, para esse vídeo, querendo defender a instituição. Eles vão falar assim, não, mas o domingo foi o dia que Cristo ressuscitou, de fato, então é um dia especial. Não, então comemora a semana. Não dê ênfase para um dia, dê ênfase para a festa das primícias. É uma semana inteira de comemoração.
pela ressurreição. O dia, ele é como os outros. Agora, o sábado, não. O sábado foi abençoado, o sábado foi santificado, Deus descansou no sétimo dia, e aí sim, esse dia, o dia se tornou especial. Mas a ressurreição de Cristo, o evento é especial, mas ele é comemorado em uma semana inteira. Muito bem. Vamos avançar então. Aqui em eventos finais, Ellen White diz bem claramente: precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como o sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Quando for invalidada a lei de Deus e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. Então, o sábado é para ser reverenciado. O sábado foi o único dia santificado e abençoado por Deus. E nenhum dia merece ser celebrado. Nenhum dia. Então, nós precisamos deixar isso claro, nós precisamos ensinar isso àqueles que estão ao nosso redor. Nós fomos levantados para não só anunciar, mas também guardar, obedecer, santificar esse dia com a nossa própria vida. E aí sim estaremos recebendo o selo de Deus e denunciando a marca da besta, que é o decreto dominical. Bom, nessa época, queridos, é interessante ressaltar que vai haver uma paz e uma harmonia no mundo. Olha esse texto aqui do Espírito de Profecia, que diz assim, olha: vi nosso povo em grande angústia, chorando e orando, suplicando as infalíveis promessas de Deus, enquanto os ímpios estavam à nossa volta, zombando de nós e ameaçando destruir-nos. Ridicularizavam nossa debilidade, zombavam de nosso pequeno número e nos insultavam com palavras destinadas a ferir-nos profundamente. Acusavam-nos de assumirmos posição independente da do resto do mundo. Haviam-nos tomados os recursos, olha só, tomaram os recursos do povo de Deus, de modo que não pudéssemos comprar ou vender, e destacavam nossa vil pobreza e angustiosa situação. Não conseguiam ver como viveríamos sem o mundo. Dependíamos dele e deveríamos fazer concessões em termos de seus costumes, práticas e leis, ou retirar-nos deles. Se era verdade que constituíamos o único povo do mundo a desfrutar do favor divino, os ímpios estão argumentando. As aparências depunham terrivelmente contra nós. Declaravam que possuíam a verdade, que havia milagres entre eles. Observem o que os ímpios vão fazer. Eles vão declarar que eles possuem a verdade, que eles estão que havia milagres entre eles, que os anjos do céu conversavam e andavam com eles. Que enorme poder, sinais e maravilhas se revelavam em seu meio, e que isso constituía o milênio temporal, que por tanto tempo haviam aguardado. Aí ela fala bem assim, olha: o mundo inteiro havia se convertido e estava em harmonia com a lei dominical, exceto quem? Esse pequeno e débil povo que ousava desafiar as leis terrenas e as de Deus, pretendendo ser as únicas pessoas corretas sobre a terra. Queridos, esse será o ponto. O mundo inteiro estará em paz, em harmonia. Vai ser um pequeno momento ali em que o decreto vai ser promulgado justamente pela questão climática. Não, nós precisamos nos unir porque a Terra está em colapso climático. Nós precisamos unir por conta das famílias. Nós precisamos nos unir para ter paz mundial, não haver guerra. Vai ser um pequeno momento de paz. Só que vai ter um povinho desconhecido
que ele vai estar anunciando nas ruas, ele vai estar pregando com poder que isso é a marca da besta, que isso é um engano, isso é uma falsa paz. Você imagina você dando essa mensagem na sua rua, nos seus vizinhos, na sua cidade, enquanto o mundo todo, todas as religiões estão unidas no ecumenismo em prol disso, e você, cheio do Espírito Santo, levando essa mensagem. E aí vai ser uma zombaria contra você. Vai ser uma zombaria em relação ao que você prega. Por quê? Porque você é pouquinho, não tem quase ninguém fazendo isso no mundo inteiro. É só um povinho que está fazendo isso. Mas vai ser uma prova. Mas o mundo, eu quero chamar a atenção aqui, que vai ser um momento de pequena harmonia, aliás, de grande harmonia e paz durante um pouco tempo. Durante pouco tempo. Nós vamos ter que passar esse momento enquanto estaremos sendo privados financeiramente, estaremos, de repente, passando dificuldade com alimentos, entende? Então, esse é o contexto do decreto dominical. Nós precisamos estar preparados, conscientes para isso, espiritualmente, principalmente. E aí vem a pergunta: será que nós devemos desejar o decreto? Desejar que ele seja implantado logo? Será que nós estamos ansiosos? Não, tomara que ele seja implantado logo? Olha o que ela diz aqui sobre isso. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se, em nossas revistas, o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Ou seja, devemos defender a lei de Deus. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Então, apesar de nós não devemos amenizar a pregação, mas nós não devemos ficar ansiosos por essa lei dominical. E aqui eu quero retratar, queridos, que tem gente na internet aí marcando data para a lei dominical. Tem gente na internet dizendo, inclusive, que já saiu o decreto dominical. Acreditem. É triste uma coisa dessa, mas é uma realidade. Então, existe um povo que está trazendo um sensacionalismo para esse assunto, quando, na verdade, deveríamos estar, assim, ensinando sobre a verdadeira marca, a, a, a verdadeira marca da besta, que é o decreto, mostrando qual é o selo de Deus, mostrando a preparação de um povo, ensinando as verdades, vivendo essas verdades, mas lutando, ao mesmo tempo, para que essa lei não saia. Queridos, o contexto do surgimento da lei dominical vai ser num contexto em que começou uma chuva serôdia mais forte, o povo está vivendo a mensagem, Satanás não tem outra opção, e aí ele vai colocar a lei dominical tentando impedir o avanço da verdade. Esse é o contexto. Não pensem que Satanás vai colocar a lei dominical porque ele quer, do nada, assim, porque ele tá ansioso para colocar a lei dominical. Não é isso, não. Quando Satanás ele determina, ele é forçado a implantar uma lei, é porque ele sabe que se ele não fizer isso, a mensagem vai mais rápido ainda. Então, ele tenta impedir a velocidade colocando leis que vão mexer com o bolso, com o estômago do povo de Deus. Esse é o contexto. Então, nós devemos fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei, na questão das argumentações. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas Ellen White tem textos que Deus levanta anjos e coloca homens no meio desses governos aí para argumentar, para segurar os ventos. Por quê? Porque ele precisa primeiro que nós estejamos preparados. Por misericórdia a nós mesmos, Deus está segurando os ventos. Entende? Então vai chegar um momento em que Deus vai perceber que o povo está preparado e ele vai soltar os ventos. E aí Satanás não tem como mais, ele vai ter que a lei dominical ser implantada para que então ele tente impedir, mas na verdade toda vez que Satanás tenta impedir alguma coisa, Deus está lá na frente já com o seu povo, e isso vai ser um poder grandioso na terra que vai chamar a atenção para que todas as pessoas, todas, possam tomar a sua decisão, se querem servir a Deus ou se querem servir aos homens. E aqui, queridos, eu pensei numa pergunta interessante, que já me fizeram essa pergunta, e eu coloquei essa pergunta aqui. Será que Israel, nação, país Israel,
vai rejeitar o sábado, já que eles guardam o sábado? Muita gente pensa que Israel hoje é um povo que guarda o sábado, que respeita a lei de Deus, mas será que respeita mesmo? Olha que interessante, eu pesquisei aqui. Vocês sabem qual foi o primeiro dia que Israel fez o primeiro ataque ao Irã, agora recente? Foi justamente no dia 28 de fevereiro, que era uma manhã de sábado. Agora responda para você mesmo. Um país que faz um primeiro ataque a um outro país num sábado pela manhã, esse país guarda sábado? Faz sentido isso? Não guarda. Não guarda. Isso é uma fachada, queridos. É uma fachada. Essa nação de Israel é uma fachada. Certamente, eles serão, inclusive, no meu ponto de vista pessoal, eles serão um instrumento para fortalecer a marca da besta. Porque imagina, os protestantes argumentando assim, olha, até Israel está guardando domingo agora. Quanto mais você aqui, você ali, esse povinho aí. Imaginem essa argumentação, como será forte. Se o próprio Israel agora aceitou o primeiro dia da semana como um dia especial, como um dia santo, como um dia que deve ser em prol do mundo, do clima, da família, da paz, por que você está contra? Imagina a argumentação jurídica, como vai ser fortalecido quando nós somos levados aos tribunais para testemunhar. Muitos serão presos porque estão pregando contra essa paz mundial, essa harmonia mundial. Uma das grandes argumentações vai ser que o próprio país de Deus, o próprio povo de Deus que foi chamado, mudou. Então, na verdade, eles nunca guardaram o sábado. É tudo uma preparação para esses últimos momentos. E nós temos que ter esses olhos espirituais. Nós temos que estar cientes dessas artimanhas que Satanás está construindo para pisar o povo de Deus nos últimos dias. Então, isso aqui é um fato recente agora. Prova que Israel não guarda sábado de jeito nenhum, tá? Então, queridos, caminhando agora para o nosso desfecho aqui dessa mensagem, eu quero que vocês abram em Mateus, capítulo 25. Abra comigo. Na parábola das 10 virgens. Eu quero trazer aqui o ponto que eu vejo que vai ser o ponto ali na parábola que traz essa questão do decreto dominical. A parábola das 10 virgens vocês já conhecem, sabem que tem 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias, loucas, algumas versões trazem. E aí, no verso 6, diz assim, olha, na minha versão, e à meia-noite houve um grito, eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Houve-se um grito, eis que o noivo vem. Eu te pergunto, o que significa esse grito? O que hoje, no meio adventista do sétimo dia, aqui eu quero englobar todos, qual é o acontecimento que hoje os adventistas mais estão esperando, que vai trazer vai ser um divisor de águas no meio do povo? Eu acho que a mente de todo adventista pensa justamente no decreto dominical. No meu ponto de vista, esse à meia-noite aqui, esse grito, né? Eis que o noivo vem sair ao encontro, se trata aqui desse momento da lei dominical sendo colocada ali. E aí, o que acontece logo em seguida? Verso 7. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Todas as 10 se levantaram. Todas estavam dormindo. As loucas e as prudentes. E agora, quando elas ouvem isso, todas ficam atentas, acordam. Será que o decreto dominical, quando sair, vai acontecer isso no meio adventista? O que vocês acham? Quando saiu o decreto. Eu me lembro aqui, eu quero contar uma experiência. Isso faz talvez uns 12, 13 anos atrás. A gente estava em casa com alguns irmãos reunidos
e alguém, não sei se minha esposa lembra disso, mas alguém lá, olhando uma mensagem lá no celular, falou assim, gente, tá saindo uma notícia aqui que o decreto dominical saiu. Eu me lembro disso como fosse hoje. Não, foi no telefone mesmo, celular, foi no telefone celular mesmo. O decreto dominical saiu. Na hora que ela falou isso, a minha barriga gelou na hora. Gelou. Por quê? Porque é interessante, porque para nós que sabemos da marca da besta, conhecemos Apocalipse capítulo 13, nós estudamos já Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, a gente que tem essas informações proféticas, nós que temos essas informações proféticas, nós temos essa expectativa de que o decreto dominical é um divisor de águas. Por quê? Porque a partir daí as coisas vão andar de forma muito rápida. Ellen White diz que os últimos acontecimentos serão rápidos. Então, queridos, aqui esse clamor aqui, eis que o noivo vem sair ao encontro, está completamente relacionado com isso, com o decreto dominical. E aí, o que eu quero destacar aqui agora é que vai haver a partir daí. Aliás, eu quero ler esse texto antes para que isso fique mais claro, porque a partir do decreto vai começar uma separação no meio adventista. E Ellen White comenta sobre isso bem aqui, olha. Multidões devem ser reunidas no aprisco. Muitos que conheceram a verdade corromperam seu caminho diante de Deus e se apartaram da fé. As fileiras incompletas serão preenchidas pelos que foram representados por Cristo como tendo vindo em que hora? Na hora 1/10. Nós sabemos aqui que ela está falando justamente desse momento em que a chuva serôdia se torna um alto clamor e chega a hora 1/10, que é a hora daqueles que não conheciam a verdade, conhecerem e poderem escolher e fazer parte do povo de Deus. Vamos continuar lendo. Há muitos com os quais o Espírito de Deus está lutando. O tempo, aí ela fala, olha só, o tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de misericórdia para os que não tiveram oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará ternamente para eles. Para quem? Os que não tiveram oportunidade de conhecer a verdade. Seu coração de misericórdia se comove. Sua mão ainda está estendida para salvar, ao passo que a porta se fecha para os que não querem entrar. Será acolhido grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvem a verdade pela primeira vez. Claramente aqui nesse texto, nós podemos perceber que a partir do decreto dominical, à medida que os países vão aceitando e adotando essa lei dominical, e aqueles que já conhecem esse assunto, já tiveram a oportunidade de escolher a quem servir, já sabem do que se trata, eles vão estar tomando as suas decisões, ao lado de Deus ou ao lado do inimigo de Deus. Ao lado do selo de Deus, o sábado, ou ao lado do domingo, a marca da besta. E aqui, eu não vou entrar especificamente nessa parte, mas não é receber a marca, o selo de Deus, não é simplesmente dizer que guarda o sábado. Isso tem a ver com a obediência perfeita à lei de Deus, como nós tratamos no nosso encontro passado, no domingo passado, relacionado às 3 mensagens angélicas. Não basta dizer, não, eu guardo o sábado. Não, é todo um conjunto. O sábado é apenas o sinal ali visível da sua obediência, que os juízes, o governo vai vir contra você por conta dessa obediência. Mas receber o selo de Deus é muito mais do que isso. E aí nós vamos escolher. E à medida que as nossas decisões são tomadas, à medida que o anjo passa e olha para o nosso caráter e vê se ele pode ou não colocar o selo de Deus, a porta se fecha para nós. E esses que recebem o selo de Deus avançam agora para um alto clamor para que
esses que nunca tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem e que pela primeira vez irão ouvir essa verdade, possam tomar as suas decisões também. Então, queridos, é um momento de transição. No meio adventista, é um momento de separação do joio do trigo. É esse o momento. O decreto dominical. Eis o noivo. As virgens se levantam. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe na parábola. Na parábola, mostra um falso reavivamento. Na parábola, nós vemos um falso reavivamento. Por quê? Porque as virgens loucas, elas não desistem. O texto diz que elas vão tentar comprar, elas vão comprar o azeite. Vamos ler o texto? Olha só. Verso 8. As insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Verso 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. Aí o texto diz assim, olha, e tendo elas ido comprá-lo, olha só, as pessoas aqui, as virgens aqui, que conheciam essa mensagem, que tiveram contato com a questão do sábado, do decreto, sabiam do decreto dominical, sabiam das mensagens que Deus deu para preparar um povo para esse momento, elas vão tentar comprá-lo. E aqui eu fiquei parando para meditar isso, eu fiquei pensando, imagina o desespero das pessoas que estão agora ouvindo que o decreto saiu e que está caminhando agora pelos países, o desespero de elas tentando agora, Senhor, aperfeiçoa o meu caráter, Senhor, retira o meu pecado, Senhor. Sabe, o clamor que elas vão estar tendo nesse momento. Elas estão tentando comprar o azeite, elas foram comprar o azeite. E aí, o noivo chegou, diz aqui o texto, verso 10. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Fechamento da porta da graça aqui. Depois chegaram também outras virgens. Olha o que elas vão tentar ainda, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Isso aqui, queridos, é uma tentativa de fazer o que tiveram anos para fazer, mas deixaram ali para o último momento. E vai ser um desespero tentando buscar. E aí, Jesus vai responder, né? Em verdade, eu não vos conheço. Vai ser a frase mais triste que um adventista, que uma pessoa que conhecia essa mensagem vai ouvir, vai ser essa: eu não vos conheço. Não tem mais chance. Não tem como mais eu aperfeiçoar seu caráter. Não tem mais como deixar esse vício. Não tem mais como eu arrancar as tendências pecaminosas de você. Vai ser a pior, eu não vos conheço. Vai ser a pior frase. Mas aqui, Satanás entra em cena agora com esse povo. E eu quero justamente avançar para esse ponto. Primeiro eu quero ler sobre o reavivamento. Aqueles que se prepararam, aqueles que estão buscando viver essa mensagem. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tantos pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Então, aqueles que aceitam que se prepararam, vão para um alto clamor e participam desse avivamento da hora 10ª. Agora, o inimigo não dorme. O inimigo não dorme. E ele sabe que esse povo vai estar clamando ali. E o que ele vai fazer? Observe. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob disfarce religioso, Satanás
procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Ela fala, ninguém precisa ser enganado. E aqui está o ponto, nós estamos caminhando justamente para os últimos textos. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. Agora observe, à luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras. Observem, queridos, desviando-se das verdades claras que servem para provar a espiritualidade e que exigem a renúncia de si mesmo e da do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E pela graça, e pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos conhecereis, é evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Queridos, quando nós pensamos em um falso reavivamento e nós olhamos para as igrejas protestantes pentecostais, que parece que a gente está lendo aqui questões da igreja em igrejas pentecostais. Quando nós olhamos para isso, um adventista, nós podemos pensar assim, mas é muito fácil identificar. Muito fácil identificar um falso reavivamento. Essa descida do Espírito Santo que os pentecostais falam por aí. Falam em línguas estranhas, saltam para cá, pulam para lá. É muito fácil para nós. Mas quando se trata de um povo adventista que professou guardar o sábado, mas, por exemplo, não tem o conhecimento do Deus verdadeiro. Imagina Satanás falsificando milagres em um povo que guarda o sábado, que fala sobre vitória sobre o pecado, que prega sobre justificação pela fé, mas que não crê no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ligado ao Pai. Imagina isso. Queridos, a gente menospreza a inteligência de Satanás. Muitas vezes a gente menospreza, a gente acha que vai ser algo assim, a contrafação vai ser muito clara. Vai ser muito clara para aqueles que estiverem bem firmados na verdade presente. Por isso nós estudamos os fundamentos. Por isso que para falar do tempo do fim, falar de profecia, você não pode falar fora da plataforma da verdade presente. Porque se vocês lerem o livro Primeiros Escritos, no capítulo Os 2.300 Dias, Ellen White vai mostrar ali que o povo de Deus, existiam dois grupos de pessoas clamando pelo Espírito Santo. Uns tinham a verdade e entravam com Jesus no Santíssimo, e o outro continuava clamando, e Satanás tomava o lugar. Isso aconteceu lá atrás e vai voltar a acontecer. Então, nós só podemos estar firmados por um claro está escrito, assim diz o Senhor. É por isso que eu sempre chamo a atenção. Nós precisamos defender aquilo que cremos por nós mesmos. Nós precisamos sair das redes sociais e aprender a manejar as escrituras, estudar, reestudar, rever as verdades que cremos. Queridos, muitos, observe o que eu vou falar agora, meus irmãos queridos, muitos que estiveram conosco já nesta verdade que estamos hoje, voltaram para a igreja. Eu não vou usar a expressão muitos, mas alguns. Alguns estão voltando para a igreja. Pessoas que creram como nós, entenderam a questão dos princípios fundamentais, estudaram conosco a questão do tema do Espírito Santo, por exemplo, da divindade de Cristo, estão retornando para a igreja. E aí, muitas vezes, nós achamos que isso nunca vai acontecer com a gente. Queridos, se nós não estivermos firmados nas verdades por nós mesmos, seremos enganados. Seremos enganados. Antigamente,
Quando nós falávamos de um adventista do sétimo dia sair da igreja e ir para outra religião, isso era um absurdo, antigamente. Agora, quando nós olhamos para hoje, tem adventista do sétimo dia virando católico. Olha só esse vídeo aí, ó, só printei a capa só. Paula Marisa, ex-adventista. Por que me tornei católica? E aí você pode pensar assim, não, é uma só. João Bosco, ex-adventista. Por que, né, em debate com um católico, se converte ao catolicismo? Está na internet, queridos. Está na internet. Aqui, ó. Por que me tornei católico? Orlando Kutz Júnior, ex-adventista. Está na internet. Pessoas que eram adventistas se tornando católicas. Isso lá atrás, para que o povo da Bíblia, isso era uma coisa inimaginável. Mas por quê? Baixaram as normas, não ensinam mais santuário, as pessoas não incentivam mais o estudo próprio, sabe, não buscam mais como deveriam, isso está acontecendo. E aí não para por aí. William de Oliveira, teólogo e ex-pastor adventista, agora é católico, se torna católico. Por que me tornei católico? Está na internet, querem mais? Relato incrível. Pastor adventista converte toda a sua igreja ao catolicismo. E a gente fica, às vezes, assustado com uma pessoa que estava no nosso meio, que estudou sobre os princípios fundamentais, que entendeu a questão da divindade, que viu tudo aquilo que a gente estuda e está voltando para a igreja. A gente acha assim, não, comigo não vai acontecer. Aí você, às vezes, é perguntado por alguém assim, por que você crê que o decreto dominical é a marca da besta? É porque a Ellen White ensinou assim. Não, mas mostra na Bíblia. Eu não sei. Aí ele vem com um argumento qualquer e te leva. Entende? Eu creio que o Pai é o soberano do universo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus mesmo, eu creio que o Espírito Santo é a presença e o poder de Deus. Aí a pessoa te pergunta assim, mas em que está fundamentado na Bíblia? Aí você fica assim, não, é porque eu ouvi o irmão Wagner pregando, eu ouvi o fulano de tal pregando, eu vi um vídeo na internet. Queridos, não é assim que funciona. Se você não estiver fundamentado, ao invés de você ficar passando rede social no seu celular, você ficar estudando a Bíblia, decorando os textos, aprendendo, aprofundando, você não vai estar preparado para o que está por vir quando sair o decreto dominical. Não adianta ficar ansioso por decreto. Você tem que ficar ansioso por se preparar, por se unir a Cristo. Esse é o meu apelo de hoje. Esse é o meu apelo. Devemos estar atentos às notícias, sim. Claro que sim. Mas mais do que isso, estar nos preparando. Eu finalizo com esse texto. Não é tempo agora de ocuparmos a mente com coisas de menor importância. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente ordenando as coisas de modo que o povo de Deus fique privado da graça e da justiça. Eu termino essa mensagem com essa frase. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Que Deus te abençoe, que Deus te prepare, que o Senhor te guarde, mas que você fique principalmente preocupado, trabalhando pela sua preparação, para que você seja uma virgem prudente nesse momento. E aí sim, nós seremos cada vez mais instrumentos nas mãos de Deus. Amém?